está tentando fazer uma série de entrevistas aí com os pré-candidatos à Prefeitura de Natal. Ouvimos Paulinho Freire semana passada, vamos ouvir Rafael hoje. Devemos ainda essa semana ouvir a Natália Bonavides e nos próximos dias devemos marcar com o pré-candidato Carlos Eduardo Alves. Rafael, bom dia, obrigado por estar aqui conosco no Jornal 96. Que é isso, é que eu agradeço. Obrigado, Luciano, pelo convite, ao meu amigo Danilo também, é uma honra estar aqui, a O'Hara também que fez esse convite, e especialmente a você, viu, Gerlando, que representa muito bem aqui a voz feminina nessa bancada, viu? É um prazer estar aqui nessa manhã de hoje. Rafael, a gente quer começar essa entrevista contigo te fazendo aquela pergunta básica. Por que você decidiu manter sua pré-candidatura, apesar de ter sido tão cortejado, inclusive pelos dois lados, pelos dois espectros, o espectro mais à direita e o espectro mais à esquerda? O que te levou a tomar essa decisão de manter essa pré-candidatura? Cortejado, gostei da palavra cortejado. Olha só, Luciano, a gente está no momento, um ano eleitoral, né? A gente sabe muito bem como é que estão as coisas. A gente sabe que existe um movimento nacional, né? O país virou dois polos, né, antagônicos aí, de direita e de esquerda. Só que as pessoas, elas não estão com esse sentimento de antagonismo, de tentar nacionalizar uma disputa local, né? A disputa de prefeitura, né, essa eleição majoritária de prefeito, é uma eleição onde o eleitor está muito mais próximo do seu candidato. E ele quer, geralmente, um prefeito que o represente e que não seja representado por outras forças maiores. Lógico que tem que ter um contato nacional, tem que ter uma abertura nacional com diversos ministérios, com forças políticas, só que o eleitorado ele é o eleitorado mais moderado. O eleitor de Natal ele é um eleitor muito mais moderado do que um eleitor mais radical, como vocês estavam falando aqui de Parnamirim, que existe um viés mais à direita, né? Como existem outros municípios que têm um viés muito mais à esquerda. O eleitor natalense ele é muito mais crítico, ele é muito mais consciente do que pode ser, de quem pode representá-lo. E sobre esse questionamento em relação à manutenção da nossa candidatura, é justamente por isso, Luciano, porque a gente precisa ver de uma ótica diferente, uma ótica que seja justamente moderada, que entenda os problemas da cidade. Eu me vejo muito mais maduro hoje do que há 4 anos atrás, onde também se imaginou disputar uma candidatura. Acho que em 2022 a gente mostrou muito claramente ao Rio Grande do Norte e as forças políticas, e principalmente as forças que tentavam diminuir a nossa candidatura ou nos fazer desistir, desde a retirada de partidos, desde a retirada de deputados estaduais, desde a tentativa de frustrar nossa candidatura, a gente mostrou que nós tínhamos coragem. Logicamente que ninguém aqui é aventureiro de cometer uma aventura e ser candidato por ser candidato, etc e tal. Como eu disse, eu estou muito mais maduro, mas eu vejo que a nossa cidade é uma cidade que precisa de alguém que seja moderado, alguém que conheça os seus problemas, alguém que tenha um contato lá em Brasília também, apesar de não ser do partido hoje do presidente da República, mas eu tenho muito contato com ex-deputados que hoje compõem ministérios. Trouxe até o ministro dos esportes aqui em Natal para poder conhecer a problemática dos esportes aqui em Natal. Então é uma candidatura legítima, Luciana. Tem que ter coragem, obviamente, tem que ter conhecimento da cidade. Eu acho que em 2022 tive 50 mil votos em Natal, comparado aos candidatos que disputaram o Senado comigo, não foi igual ao que eles tiveram, mas eu não tinha quase nenhum apoio. Tinha na minha base apenas 2 vereadores e o povo de Natal que via na nossa proposta uma proposta diferente. Então isso me credencia, sabe, Luciano? Com muita humildade, obviamente, com muito mais amadurecimento para poder analisar e fazer com que essa disputa seja mais um nome para a gente poder discutir a nossa cidade, né? Danilo. Deputado, a especulação ainda existe muito forte, né, de uma possível união do senhor com Carlos Eduardo. De o senhor ser vice de Carlos Eduardo, ou indicar o vice, não sei. De forma definitiva, o senhor pode ainda desistir de ser candidato a prefeito de Natal e se unir com outra pré-candidatura, ou é para valer, não tem mais chance nenhuma dessa pré-candidatura não acontecer, da candidatura, pré-candidatura, não ser efetivada aí do senhor pelo avante a prefeito de Natal? Olha, na política se diz que se você vê uma tartaruga em cima de um coqueiro, não se surpreenda, porque política tudo é possível. E eu tô também, Danilo, eu tô numa fase muito mais paz e amor, sabe? Eu tô fazendo Gerlane Yoga. Rafaelzinho, paz e amor? Eu sempre fui, na verdade. Para me tirar do sério, Luciano tem que fazer o esforço. E eu tô agora, viu, Gerlane, fazendo yoga, que é a melhor coisa do mundo. Recomendo aí aos nossos web espectadores aí. Né? E lá no yoga você tem que ter o seu sankalpa, que é o seu propósito.
E o meu propósito, nesse momento, é justamente ser candidato a prefeito em Natal. Porque você quer a todo custo, você vai obrigar... Muita gente fala que eu atrapalho as eleições, eu acho isso a crítica mais, desculpa a expressão, mas mais rasa possível. Entendeu? É verdade. Não existe candidatura para atrapalhar a B ou C, não, pelo contrário. Eu uso muito o exemplo de Senado por causa disso, porque as pessoas, como eu disse, as pesquisas me colocavam, Gerlane, com 2%, 3%. Rafael tinha quantos deputados federais? Só ele mesmo, dos 8. Deputados estaduais, só uma deputada me apoiou na reta final. E mesmo assim a gente teve quase 25% dos votos do Rio Grande do Norte. Ou seja, era uma candidatura que era para valer. Não estava brincando, não estava fazendo acordo com a B ou C. A nossa candidatura, o meu propósito hoje, o meu sankalpa é justamente esse, é disputar a prefeitura. Eu acho que a gente tem uma maturidade muito maior. A gente tem exemplos maravilhosos no Brasil. Se você for para Recife está outra capital, né? Hoje é um exemplo nacional de como se gerenciar uma capital, e é um contemporâneo meu, João Campos, que tive uma convivência muito grande com ele. Teremos a disputa ali, por exemplo, de Tabata Amaral, lá em São Paulo, que é outra jovem que não tem nem 30 anos. A gente tem JHC em Alagoas, lá em Maceió, que é um prefeito também muito popular na cidade, porque são jovens que fizeram revolução na cidade. Eu não vejo problema em falar em Carlos Eduardo, em quem quer que ajudou o Rio Grande do Norte, em Natal, desculpe. Todos eles fizeram o seu melhor, entendeu? O próprio Carlos Eduardo, Vilma fez o melhor dela. Eu acho que agora é a minha vez, a vez de um jovem fazer o melhor pela sua cidade. Gerlane Lima. Deputado, você saiu do PSB alegando falta de autonomia para seguir com a candidatura própria, e aí se filiou ao Avante. Como é que o senhor se sente no Avante e acha que realmente o partido sozinho tem condições de viabilizar uma candidatura a prefeito? Primeiro, eu não saí do partido. Na verdade, o que estava acontecendo, Gerlane? Estava acontecendo um entendimento nacional de forma muito deselegante, do meu ponto de vista, onde houve uma negociação entre cidades. É normal da política, eu não pratico, mas é normal da política. Então, houve uma troca de cidades entre o PSB nacional e o PT nacional. E eu comecei a sentir isso, Danilo, que estava acontecendo realmente esse entendimento nacional. E, através das entrelinhas, entendi que eu não ia ter a viabilidade nem apoio do partido para poder disputar a prefeitura aqui em Natal. Agradeci, enfim, ao presidente do partido. Para mim, foi uma imposição que a candidatura do PT em Natal fez ao PT nacional, entendeu? Sem nenhum tipo de diálogo conosco, sem nenhum tipo de tentativa de entendimento. Foi uma coisa completamente, me surpreendeu absurdamente, porque Natália Bonavides é uma pessoa que eu tenho uma convivência, nós convivemos durante 4 anos na Câmara dos Deputados, uma pessoa que eu conheço, estudava comigo, então foi uma surpresa, sim, por ela ter não é, do meu ponto de vista, a personalidade política que ela tem, né, de entendimento, de conversa, mas ali foi um trator que atropelou a gente. Mas tudo bem, política é feita de desafios. E é um novo desafio, né? O Avante é um partido que não é um partido gigante, mas é o partido que mais cresce no Brasil. Fizemos agora um encontro nacional muito grandioso, onde nós teremos 2 candidaturas que são prioritárias para o nosso partido, para o Avante, através do nosso presidente Luiz Tibé e ao presidente estadual também, Jorge do Rosário, qual eu tenho muita gratidão, que me receberam de braços abertos. Eu até, inclusive, faço aqui uma brincadeira, eu falei: Tibé, vai acontecer de o pessoal lá de cima vir com gosto de gás para cima de você. Ele disse: rapaz, pode vir o papa que a gente não abre. Então a gente sente realmente aqui o compromisso, né, que foi dado, a liberdade que nos foi dada, através de Jorge Rosário também. Rapaz, fique tranquilo, vá dormir tranquilo, quando tiver fala, ele vai cumprir o compromisso. É um novo desafio, Gerlane, não é um partido gigantesco, mas a gente tem 2 prioridades, que é Manaus e Natal. São 2 capitais mais ou menos do mesmo tamanho, é um partido que não tem lá aqueles recursos públicos, mas a gente tem também, de certa forma, uma redução de candidaturas, né? As candidaturas que são prioritárias e que tenham realmente viabilidade de vitória. Rafael, você em 2022 contrariou, vamos dizer assim, o PT, na hora que manteve a candidatura, a qual o senhor mesmo já se referiu há pouco, e há quem diga nos bastidores, apesar também da sua lógica de que candidatura nenhuma atrapalha a outra, mas há quem diga que o senhor foi um dos principais responsáveis pela candidatura do hoje pré-candidato a prefeito, Carlos Eduardo, ao Senado não ter vingado. E isso gerou uma rusga com o PT. Quando o senhor assumiu uma secretaria no governo, na gestão do prefeito Álvaro Dias, cogitou-se que o senhor poderia ser candidato com o apoio do prefeito Álvaro Dias. E o senhor também deu algumas declarações
essa que o senhor falou há pouco agora da deputada Natália Bonavides foi mais amena, mas na época o senhor deu declarações bastante contundentes sobre as posturas adotadas pela Natália Bonavides. Diante de tudo isso, o senhor acha que hoje o senhor é um político bem distante do PT? Vamos lá, são duas situações, né? Vamos lá. A primeira situação foi em relação à questão do PT. O PT é um partido que eu tenho o maior respeito, tenho grandes amigos dele, só que o PT é tão grande que acaba virando uma sigla onde existem até mesmo antagonismos dentro da sigla partidária. Então, o que aconteceu em relação a 2022? Na verdade, quando o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele tem uma estratégia e dá certo, é mérito do partido. Mas quando ele tem uma estratégia e dá errado, eles buscam um culpado. Então a estratégia deu certo, obviamente, a governadora, com o meu apoio, inclusive, foi eleita no primeiro turno, só que a eleição do Senado deles, eles tiveram que buscar alguém para atribuir uma culpa em relação à não viabilidade do que aquele projeto. Então, assim, essa questão de a culpa foi de ter eleito o candidato A, B ou C, foi culpa de Rafael, isso é uma pura falácia. Eu não entro numa disputa para brincar, não. Obviamente, poderia ter sido deputado federal, mas para a gente crescer politicamente, você tem que tomar atitudes que tem que ter coragem. E eu fiz isso nessa candidatura ao Senado. Só que eu não posso admitir de forma nenhuma que eu fui conveniente em eleger, por exemplo, o senador Rogério Marinho, que, do meu ponto de vista, é um senador que presta um desserviço ao Estado do Rio Grande do Norte. É uma pessoa que presta um desserviço ao nosso Estado e ao Brasil. Então, eu estava ali para combater exatamente isso. A minha disputa era com dois nomes políticos, né, inclusive com Carlos Eduardo, que naquele momento tinha um posicionamento político em relação à presidência da República, que não era o encaminhamento através do candidato Lula, o qual eu defendia publicamente. Estava num partido o qual tinha Alckmin como vice. Então não é uma situação de que eu estava ali para ganhar a eleição. E vou ser bem sincero, vamos ser bem sinceros, se eu tivesse chegado no dia da minha convenção partidária, Rio Grande do Norte, estou aqui, volto a ser candidato a deputado federal, se vocês fossem votar em mim, por favor, vote no candidato daqui que já haveremos de compor, que seja, por exemplo, Carlos Eduardo, que não teria possibilidade nenhuma de estar com o Rogério. Muito provavelmente, Rogério Marinho também ganharia, porque existia a chapa de candidatura, era Fátima e Rogério Marinho. Todos os prefeitos, mais de 120 prefeitos, votaram em Rogério Marinho e em Fátima Bezerra. E os prefeitos que votaram em mim foram em torno de 16, ainda ganhei mais em 15 cidades, como mais votado, muito provavelmente iria para a base de Rogério, que ele asseria todos esses prefeitos. A primeira coisa que ele fez foi tirar prefeitos que eram do meu partido, para votar nele, para me diminuir e me humilhar. Só que nada disso serviu. Então não adianta chegar e atribuir uma culpa para mim. A maioria dessas pessoas que eram prefeitos e vereadores, Rogério trouxe 3 bilhões. Eu chegava e mandava, Gerlane, um trator para um prefeito que eu tinha ali e tal, a base de Rogério, era oposição, desculpa, a Bolsonaro era oposição. Eu mandava um trator ali para um vereador, Rogério Marinho, dono de uma parte do tamanho do mundo, trabalhando para ele, para a candidatura dele, mandava um trator para um suplente de vereador. Então era uma luta injusta, mas mesmo assim a gente foi em frente, tivemos 385 mil votos para poder fazer esse nosso projeto. Em relação à questão me lembro, a pergunta era bem longa, a gente tem que historiar. Está distante do PT. Sim, a questão sobre distância do PT, eu volto a dizer, eu acho que eu votei na governadora, volto a dizer, eu sou um crítico, como antes de ser um agente político, um ex-deputado, um político, eu sou um eleitor. E eu tenho o meu direito de criticar. Você arrependeu de ter votado nela? Não me arrependo, não. Ainda tem uma chance, do meu ponto de vista, ainda tem uma luzinha fina no túnel ali, um fio de esperança. Porque realmente se a gente falar que o Estado está bem, não me perdoe. A gente precisa melhorar e muito. A gente está vendo aí, vocês estavam falando do desvio ali da 304. A Lula, há quanto tempo? Mais de uma década que a gente não tinha um alinhamento nacional com um alinhamento estadual, e a gente está esperando acontecer realmente benefício para o nosso Estado. Agora tem que ter entregas, entendeu? O nosso Estado precisa realmente ter uma valorização nacional maior. Mas assim, eu votei em Fátima, votei em Lula, acho que tem que melhorar muito, tanto nacionalmente quanto estadualmente, mas assim, volto a dizer, o PT, o presidente Lula é muito maior do que o PT. Eu acho que realmente o que está atrapalhando a gestão do presidente Lula é o seu partido. Para encerrar, o nosso tempo já está muito estourado. Passar para Danilo uma última pergunta, rapidinho. Deputado, por que o eleitor de Natal deve, na opinião do senhor, preferir Rafael Mota e não Carlos Eduardo e Natália Bonavides? É só porque prefere Rafael Mota. Eu vou falar assim porque eu prefiro falar sobre mim. Olha, eu acho que Natal é uma cidade que ela foi abençoada por Deus. A gente tem belezas naturais que são divinas, né? O problema é que a gente precisa melhorar muito a parte estrutural.
O melhor de Natal não é o turista que vem para cá e vai lá para Ponta Negra, vai ver o Morro do Careca, mas o melhor de Natal é o natalense. E o natalense, ele precisa voltar a ter orgulho da sua cidade. A gente está vendo muitas obras acontecendo, espero que terminem. Só que a gente precisa ter uma cidade que o natalense tenha uma saúde de qualidade, que ele possa pegar o ônibus a hora que ele quiser, com qualidade, que a mãe possa chegar de manhã e deixar o seu filho na creche e tenha vaga. Não é um absurdo do que você fazer sorteio para dar vagas de creche. Por que não fazer uma parceria público-privada com algumas escolas para poder dar realmente essas 1.200 crianças que estão fora hoje da creche porque não tem espaço? Então, assim, sabe, Luciano, eu sou um entusiasta, Danilo, da minha cidade. Eu amo Natal, nascido e criado, e eu queria dar o meu melhor e vou dar o meu melhor para minha cidade, ser uma cidade que o natalense volte a ter orgulho e dizer que mora na cidade melhor do Brasil. Com essa parafrase aí do ex-deputado, a frase famosa do Luiz da Câmara Cascudo, né, que dizia que o melhor do Brasil é o brasileiro, está dizendo que o melhor do Natal é o natalense. A gente encerra essa entrevista, deputado, obrigado pela sua presença aqui.